Fala, Xeratanga! Mais uma vez o Deus da Amazônia aqui com vocês para dar aquela força no teu conteúdo do vestibular. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, aquela velha chatice de sempre, que a gente sempre pede para vocês. Curte, compartilha, né? Inscreva-se também se estiver assistindo, né? E pede para teus amigos se inscrever. O nosso trabalho depende de ti, cara. Então não abandone a gente. Na verdade, o que dá força para o nosso trabalho é justamente o fato de vocês curtirem e indicar o nosso canal para outras pessoas, tá? Então, galera, hoje nós vamos começar, né, com uma parte ainda de urbanização. Lembrando que nós já postamos 2 vídeos, né, sobre urbanização. Então, se você não assistiu, vai lá e assiste os outros 2 para poder entender isso daqui. Esse vídeo é a continuidade de uma coisa chamada de conceitos urbanos, tá? Então, a gente vai continuar com o debate acerca dos conceitos urbanos. A gente vai fazer isso aqui por parte, tá bom? E aí a gente vai lembrar agora de outros conceitos urbanos, muito cobrado em concurso, em prova de vestibular, principalmente em concurso. A turma que gosta de fazer concurso da Polícia Militar, outros concursos, fica muito de olho nesse detalhe que é importantíssimo para você. Agora a gente vai para um conceito chamado, no caso, que é inchaço urbano, né? O que é o inchaço urbano, professor? Lembra como é que cai essas questões na minha prova? Ah, eu tenho um texto base, aquele texto base é relato para uma situação, e lá embaixo ele vai me perguntar, né? Aquele texto base se refere a qual problema, né? A qual conceito urbano, você precisa saber. Então vamos lá entender sobre o conceito urbano, tá? E aí dentro dessa perspectiva, o inchaço urbano. O que é o inchaço urbano? É quando uma cidade, né, em si, um centro urbano, ela não oferece infraestrutura. E aí ela vai ter vários problemas, como por exemplo, problema voltado à questão do meio ambiente, problemas ambientais, como as ilhas de calor, como a poluição ali dos canais, né, vamos dizer assim, dos rios em como um todo, a habitação que não tem moradia, no caso ali para as pessoas, o transporte público que é caótico, o serviço de educação, a coleta de lixo. Então tudo isso está relacionado com o conceito chamado de inchaço urbano. Então, inchaço urbano é a falta de infraestrutura dentro da cidade, a precariedade de determinado serviço dentro da cidade, tá? Um outro conceito fundamental que você não deve esquecer jamais é o conceito chamado de desmetropolização. Ora, professor, o que é a desmetropolização? A desmetropolização é a diminuição do fluxo de pessoas para dentro de uma cidade, para dentro de uma metrópole, vamos dizer assim, para dentro de uma metrópole. E por que isso ocorre, professor? Ocorre pela seguinte maneira: algumas indústrias hoje, elas não percebem mais benefícios ou tantos benefícios de ficar dentro de uma metrópole, em virtude de que, normalmente dentro de uma metrópole, a mão de obra ela é mais cara, a energia é mais cara. Também não só isso, mas nas cidades ou na metrópole eu tenho engarrafamento, então já dificulta a situação do transporte. Muitas empresas não vêem vantagem em ficar dentro, na verdade, dessas grandes metrópoles e vai embora para uma cidade menor. E aí o que está acontecendo? O fenômeno chamado de desmetropolização, porque normalmente as indústrias se deslocaram de uma metrópole para ir para uma cidade menor em troca, vamos dizer, de vantagem comparativa, mão de obra barata, né? A matéria-prima, incentivos fiscais. E aí ocorre o que vamos chamar o fenômeno chamado de desmetropolização. Então, a partir do momento em que a indústria sai ali de uma metrópole e vai embora para uma cidade menor, o fluxo de pessoas para dentro de uma metrópole vai diminuir. Então, automaticamente eu tenho um fenômeno chamado de desmetropolização. Não esquece esse detalhe, está importantíssimo para a prova. Outro conceito, tá? Que é o conceito, no caso, chamado de verticalização. O que é a verticalização? É a construção normalmente de edificações, de edifícios, né, dentro de uma cidade. Né? Como assim a edificação? Essa edificação ela pode ser tanto para cima, quanto ela pode ser para baixo. Eu posso construir prédio, eu posso construir, no caso, galerias, no sentido de para baixo. Então, a verticalização é o crescimento da cidade, para cima ou para baixo, né? Eu até lembro de um detalhe importante, quando eu fui morar para Belém do Pará, logo quando eu cheguei em Belém do Pará, eu vi um prédio lá, mais ou menos ali, de uns 6 andares, eu vi um copo da Serpa imenso lá em cima, e eu olhei e disse assim, égua do prédião, né? Normalmente, a galera no estado do Pará fala assim, né? Prédião, não é égua do prédio grande, é o prédião que a galera fala. Não, normalmente a turma fala assim, prédião, né? Aqui no estado do Pará. Não são todos, é uma minoria, né? Mas a galera fala. Então, quando tem essa impressão que a cidade cresceu para cima ou para baixo, eu vou chamar esse processo chamado de verticalização. Crescimento para cima ou para baixo, não esquece esse detalhe, por favor. E aí tem um outro conceito, que é o conceito chamado de horizontalização. E é para esse conceito de horizontalização, eu vou te chamar a atenção para a seguinte coisa. Tu sabe que tu, enquanto marido, enquanto namorado, nunca pode dizer para uma mulher que ela está feia, ou que ela é feia. Não diga isso jamais.
Aí tem camarada que quer chamar para namorada, falar para ela que ela tá gorda e tal. Não diga para uma mulher que ela tá gorda, que isso é um terror para ela, né? E às vezes pode até ser uma gordofobia, né? Quando o teu namorado ou tua namorada começa a engordar, tu não diz que ele está engordando ou ela está engordando. Tu vai dizer que ela está passando por um processo de horizontalização. E ela vai ficar toda empolgada, diz, olha amor, né? Acho melhor você fazer uma dieta porque você está passando por um processo de horizontalização. O que é horizontalização? O crescimento para os lados. Ela ficou empolgada, mas na verdade está enrolando ela porque ela não conhece a palavra. Então a horizontalização é o crescimento que para os lados, é o aumento lateral da cidade, a expansão lateral da cidade. Horizontalização, não esquece, lembra aí das tuas gordurinhas que você está passando por um processo de horizontalização à medida que o tempo está passando, tá? Então não esquece esse detalhe. Outro conceito fundamental é o conceito chamado no caso de sítio urbano. O que é o sítio urbano? Sítio urbano é onde a cidade, vamos dizer assim, acontece, é onde a cidade está se desenvolvendo, né? Você vê uma cidade como Belém do Pará, que passa por transformações constantes ali, eu vou dizer que eu tenho um aumento do sítio urbano, o desenvolvimento do sítio urbano. Então, onde a cidade se desenvolve, tanto nos aspectos culturais, econômicos, sociais, eu chamo aquilo de sítio urbano, tá? Não esquece desse detalhe, por favor. Um outro conceito fundamental que você não deve esquecer é o conceito chamado de segregação socioespacial. O que é segregação socioespacial, professor? É você separar por conta de diferenças econômicas, sociais e culturais. Um erro que você sempre comete dentro de prova é porque quando você aprende sobre segregação, você acha que quem se segrega é só rico. Não é só rico que se segrega ou só pobre, né? Só pobre que se segrega, né? Os dois se segregam. Quando eu tenho a construção do condomínio fechado, é um tipo de segregação. Quando eu tenho uma periferia, né? Quando eu tenho uma favela, quando eu tenho o exemplo de um condomínio do Minha Casa, Minha Vida, ali também é um tipo de segregação. Então essa divisão, a separação, a segregação das pessoas dentro do espaço urbano, eu vou chamar no caso de segregação socioespacial. Não esquece esse detalhe, por favor. Aí normalmente vai ter partes mais desenvolvidas, é onde eu tenho uma concentração de riqueza, e tem outras partes que vão ser carentes de serviços essenciais, né? Como por exemplo nas periferias, que ocorre muito dessa maneira, tá bom? Um outro conceito fundamental que está caindo muito em prova, que é o conceito chamado de gentrificação. O que é a gentrificação, professor? A gentrificação é uma alteração na dinâmica socioespacial dentro de uma região, de uma cidade, tá? Como assim essa alteração da dinâmica socioespacial? O que é a gentrificação de uma maneira muito comum? Eu vou te dar um exemplo muito claro desse processo de gentrificação. Recentemente o Brasil passou, né, ou realizou o evento da Copa do Mundo. E algumas regiões receberam a construção dos estádios da Copa do Mundo. E próximo daqueles estádios, aquelas regiões ali receberam água encanada, receberam energia elétrica, receberam asfaltamento, né? Ficaram toda bonitinha. Então melhorou as condições de serviço ali. E sem contar que junto com isso veio comércio, veio outras situações ali que fez aquela região se tornar normalmente mais valorizada. Então como aquela região se tornou valorizada, também e automaticamente os impostos aumentam. E aí não é todo mundo que tem condições de morar ali. E as pessoas que moravam ali, que normalmente eram pessoas pobres, elas vão embora para outras áreas. Então, sendo assim, eu tenho a substituição de uma camada social por outra. Aí é quando ocorre o processo chamado de gentrificação. Exemplo, a Copa do Mundo. Mas a mesma coisa acontece em vários locais, né? Vamos dizer, quando eu tenho essa reforma de um espaço urbano ali, né? Tentando melhorar as condições de serviço, que expulsa uma camada social e ali coloca a outra, eu vou chamar isso para o processo de gentrificação. Está caindo muito em prova, não esquece desse detalhe. Um outro conceito bacana que você não deve esquecer, que é o conceito chamado de despolarização. Lembra que o conceito de des é largar, né? Polarização de polo. É quando uma cidade, despolarização é quando uma cidade, vamos dizer assim, ela perde o poder, vamos dizer assim, o poder central, o poder central. Isso ocorre muito quando ocorre também um processo chamado de descentralização urbana, né? A despolarização. Agora há pouco eu falei para vocês do conceito de desmetropolização, né? Que é quando tem a diminuição do fluxo de pessoas para dentro de uma metrópole. Ao mesmo tempo que ocorre isso, pode ocorrer o processo que vamos chamar de despolarização. Porque muitas indústrias que estão dentro de uma metrópole, ela pode mandar, no caso, as suas bases, né? Mandar suas, vamos dizer, suas ramificações para outros municípios menores.
E aí quando ocorre isso, automaticamente, né, uma cidade ou uma metrópole, ela perde o poder, não totalmente, né, mas ela perde parte do poder. E aí ocorre um processo que nós vamos chamar de despolarização, porque ela deixa de ser o polo, né, vamos dizer assim, concentrador de determinadas atividades, tá bom? Então, despolarização é quando uma cidade em si, né, ela vai perder o poder de comando ali sobre a metrópole, ela perde o poder de comando como um todo, tá? Então não esquece esse detalhe importantíssimo para você. E aí tem um outro conceito, né, que é o conceito chamado, no caso, de involução metropolitana. Não confunde evolução metropolitana com involução urbana. Involução urbana é o conceito antigo utilizado na geografia, né? Que esse conceito de involução urbana diz o seguinte, né? Que dentro das cidades acabava reproduzindo o modo de vida do homem do campo. Tipo, que tinha um camarada ou uma família, as pessoas que iam morar para lá, que acabavam reproduzindo o seu modo de vida. Pessoas, por exemplo, que iam para lá, criavam um determinado animal de estimação, que, vamos dizer, construíam as suas residências, suas casas próximo dos rios e assim por diante. Esse é o conceito que nós vamos chamar de involução urbana. Não é mais utilizado, tá? Hoje o conceito que normalmente é utilizado em caso de prova é o conceito chamado de involução metropolitana. O que é a involução metropolitana? A involução metropolitana é a degradação das condições socioeconômicas dentro de uma cidade. Involução metropolitana, degradação das condições socioeconômicas dentro de uma cidade. Como assim? Por exemplo, vai ter o aumento da pobreza, o aumento da violência, do custo de vida, do desemprego. Ou seja, quando eu tenho a precariedade de determinados serviços e também de determinados aspectos econômico, ocorre o que nós vamos chamar o processo de involução metropolitana. Não esquece desse detalhe, por favor. Um outro conceito bacaninha que você deve discutir bacana dentro de prova, né, para você não esquecer, é o conceito que nós vamos chamar aqui, né, de um conceito de descentralização urbana. Descentralização urbana é muito parecido com desmetropolização urbana, né, ou o conceito que nós vamos chamar no caso de despolarização. Só que a descentralização urbana, ela se dá justamente no caso pelo que lembra que quando eu falei para você de desmetropolização, eu estava falando, por exemplo, que a cidade ela perde, vamos dizer assim, parte do poder de comando. Tá? Parte do poder de comando, quando ocorre a despolarização. Quando acontece a desmetropolização, é a diminuição de fluxo para dentro da cidade. E agora a gente tem um conceito chamado de descentralização urbana. O que é a descentralização urbana? É a divisão de poder que nós temos dentro, né, de uma região, dentro de, vamos dizer assim, um conglomerado de cidades, a divisão de poder. Vamos supor que eu tinha ali São Paulo, né? E aí São Paulo tinha o poder central porque concentrava as atividades econômicas, e aí eu vou ter a região metropolitana de São Paulo, que é o A, B, C, D, O, G, F paulista, que é Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Osasco, Guarulhos e Sumaré. Hoje essas cidades, elas concentram determinadas atividades econômicas, e aí São Paulo não tem mais, vamos dizer assim, ela não concentra o poder como um todo. E essas cidades menores, elas acabaram, né, vamos dizer, abarcando parte do poder. Mas São Paulo não perdeu o poder central. Então, toda vez que eu tenho essa divisão de poder entre as cidades próximas, ocorre um processo que nós vamos chamar, no caso, de descentralização urbana. Então, conceitos urbanos, a gente fecha por aqui, a gente vai gravar um outro vídeo para você sobre urbanização brasileira, cai muito em prova do Enem, prova de concurso, fica de olho. Mais uma vez, curte, compartilha, né, para poder ajudar a gente. Um abração para os patrocinadores, Êxito Sistema de Ensino, Sistema de Ensino Integral, Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, que é o INSA aqui de Cametá, tá? E também o cursinho Apocalipse, mais a Fraternidade Ultraleve. Um abração, galera, valeu, até mais!